Olá, eu sou a psicóloga Vanessa e vou explicar um pouquinho para você nesse vídeo como que funciona o meu método e como eu posso te ajudar. Então veja ele até o final, que é bem importante, tá bom? Bom, depois de muito analisar e de muito ver na prática os problemas emocionais das pessoas, eu consegui entender o que fazia com que elas tivessem dificuldades em resolvê-los. E se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente você tem algum problema ou alguns problemas emocionais que você ainda não conseguiu resolver. E o pior é que não resolver esse problema provavelmente está trazendo muito sofrimento para a sua vida, ou talvez para a vida das pessoas que você ama. Então, eu estou aqui para te dizer que eu e a minha equipe podemos te ajudar nesse processo, tá? E eu vou te explicar agora como. No início da minha carreira, eu fazia ou tratamento tradicional, a psicoterapia tradicional, que é aquela terapia que você vai no consultório, e você faz a terapia através de conversa, você vai toda semana e através de conversa vai trabalhando seus problemas emocionais. Esse tipo de terapia é ótima e ela é indicada para todo mundo, mas o problema dela é que ela é extremamente demorada. Às vezes demora anos e anos para se chegar num resultado consistente. Por outro lado, eu fazia também hipnoterapia, que são os tratamentos breves com hipnose. Esse tratamento é ótimo e de verdade, às vezes em uma, duas sessões você resolve coisas que numa terapia tradicional demoraria anos para resolver. Então a hipnose é ótima, porém a hipnoterapia, embora era rápida, ela não era completa. Por quê? Porque são tratamentos hiper rápidos, mas também hiper focados, que olha só para um ponto da pessoa. E eu estava numa sinuca de bico, porque de um lado eu tinha um tratamento completo, mas extremamente demorado, e do outro lado eu tinha um tratamento super rápido, mas que não era completo. Até hoje eu tenho esses dois tratamentos e eu indico eles em casos muito específicos, tá? Em alguns casos eles são muito recomendados. Porém, eu estava numa sinuca de bico e eu tinha que resolver esse problema, e foi aí que eu comecei a criar o caminho do meio, que eu comecei a desenvolver o meu método. Então, eu fui fazer diversas especializações e eu fui pegando as melhores técnicas que eu encontrei de cada especialização e juntei tudo isso dentro de um método para que eu pudesse criar um tratamento rápido, porém completo, que eu pudesse olhar a pessoa que estivesse ali na minha frente como um todo e que eu pudesse ajudar ela por inteiro. Então foi aí, a partir daí que eu desenvolvi o meu método, que eu chamo hoje ele de método Vanessa Ugliara. Vou te explicar um pouquinho agora como que ele funciona, tá? Tem uma primeira sessão, onde você faz essa sessão comigo, e nessa sessão eu vou entender um pouco mais a fundo o seu problema, a sua história, vou entender o seu funcionamento psíquico. A gente vai escrever juntos tudo que precisa estar acontecendo, que você precisa estar sentindo, para a gente saber que a sua terapia terminou, porque a ideia é que seja uma terapia com começo, meio e fim, um processo bem direcionadinho. E aí, em cima dessas informações que eu pego na primeira sessão, eu vou criar uma estratégia personalizada para você, usando as técnicas do método, que são técnicas de hipnose, de PNL, de reprocessamento generativo, de inteligência emocional, diversas técnicas que eu misturo dentro desse método, tá? Uma vez criada a estratégia, a partir da segunda sessão, eu te direciono para alguma psicóloga da minha equipe, psicólogas completamente treinadas, especializadas no método, e ela começa a aplicar as técnicas da estratégia que eu criei para você. E a cada sessão, ela vai mensurando o resultado do tratamento, a evolução do quadro até chegar no final. Eu tenho tanta experiência em criar estratégias que eu já sei o que esperar de cada quadro, tá? E se eu for avaliando a evolução do seu quadro e ver que algo não está saindo conforme esperado, às vezes eu vou mexendo nessa estratégia, eu vou indo por um caminho, por outro, até a gente chegar onde você precisa, tá? Mas é um tratamento bem direcionadinho que você vai sentindo na prática, a cada sessão, o resultado. Uma outra coisa legal desse método também é que entre uma sessão e outra você aprende a se auto-aplicar algumas técnicas. E por que eu pus isso dentro do método? Por dois princípios básicos. A primeira é que a técnica de auto-aplicação, ela ajuda a acelerar o resultado do quadro, tá? Porque você vai potencializando com as técnicas o que está sendo tratado dentro da sessão.
O segundo motivo é para te treinar, para que quando chegar no final do tratamento, você consiga ter autonomia e tenha desenvolvido a habilidade de se autogerenciar. Porque a verdade é que a nossa mente é como se fosse um jardim. A gente tem que cuidar a vida toda. Você tem que regar, você tem que adubar, você tem que tirar as ervas daninhas para ir mantendo esse jardim sempre saudável. Porém, não dá para ficar vindo na terapia a vida toda. Então, você precisa aprender a ganhar autonomia sobre si. Você precisa aprender a gerenciar suas emoções. Porém, se você não trata as questões emocionais que estão mais profundas aí enraizadas na sua mente, é muito difícil fazer esse gerenciamento. Por isso que, inclusive, muitas vezes, técnica de autoaplicação que você pega para fazer sozinho em casa, às vezes não dá certo. É porque, primeiro, precisa arrumar as coisas, primeiro precisa reestruturar o psiquismo, equilibrar as coisas dentro de você, tratar os principais problemas, para que aí sim, depois, você consiga fazer esse autogerenciamento com facilidade e com as técnicas certas, tá? Então, quanto tempo demora? Quanto tempo dura esse tipo de tratamento? Eu não consigo te dizer exatamente quantas sessões dura, tá? Mas eu consigo te dizer uma coisa. É muito mais rápido do que uma terapia tradicional e eu posso te dar a média de tempo que geralmente dura aqui na clínica esse tipo de tratamento. Geralmente vai em torno de 10 a 15 sessões, mais ou menos. Algumas pessoas é um pouco mais, outras pessoas é um pouco menos. E o que vai fazer ser um pouco mais ou um pouco menos são vários fatores. Eu vou te falar algum deles. Por exemplo, é o quanto você vai se envolver no tratamento, o quanto você vai se abrir para as técnicas, o quanto você vai levar a sério o processo, o quanto você vai praticar as técnicas de autoaplicação em casa. Tudo isso vai interferir no número de sessões que você vai acabar gastando no tratamento, tá? Mas mais ou menos, em média, é esse número de sessões que eu tô te falando, de 10 a 15 mais ou menos, tá? Dá para mim te garantir algum tipo de resultado? Não dá, tá bom? Na psicologia a gente não faz isso, é simplesmente porque não é como se eu estivesse te vendendo uma geladeira, que se não funcionar eu vou lá e troco. Na psicologia não é assim, a gente está lidando com a mente humana e eu dependo muito de você para que o tratamento dê certo, tá? Porém, tem uma coisa que eu consigo te garantir. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho muita experiência nisso, e eu já ajudei muitas pessoas e minha equipe também. Então, eu posso te dizer que se você fizer tudo certinho, se você se abrir para o processo, se você se abrir para as técnicas, muito provavelmente a gente chega em resultado. Até porque, se você não estiver se adaptando com uma técnica, eu vou lá e mudo, e mudo, e mudo, e eu vou criando caminhos até a gente chegar onde você precisa, tá? Eu tenho muita experiência com isso, então muito provavelmente a gente chegue em resultado, mas ainda assim, eu não consigo te dar certeza absoluta. E se alguém dentro da psicologia te der alguma certeza absoluta, essa pessoa está mentindo, porque não existe isso, tá bom? É, se você tiver alguma dúvida sobre tudo isso que eu te expliquei, manda uma mensagem aqui no WhatsApp que a minha equipe vai te responder. Eu não vou te passar preço aqui no vídeo, porque pelo Conselho Federal de Psicologia, a gente é proibido de divulgar preço na internet, por vídeo, por mensagem, esse tipo de coisa. Porém, se você se interessou por esse tipo de tratamento e você quer fazer o processo, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, que uma das pessoas da minha equipe vai entrar em contato com você e vai passar os valores certinho para você, tá bom?